Voltando aqui, amados, como vocês sabem, como eu já tenho colocado para vocês já conhecem a batalha espiritual que é gravar um vídeo, principalmente quando se trata de libertação mental, né? Satanás traz uma batalha na nossa mente, para que nós não venhamos a ouvir a voz de Deus e continuemos na escuridão. Como eu sempre falo para vocês, nós como seres pensantes e inteligentes que somos, nós usamos apenas 3% do nosso cérebro. Então, 97% do nosso cérebro, ele é uma caixa preta, oculta. Porém, é ele que é responsável para realizar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós intentamos no nosso coração. Isso é ciência, é neurociência, para quem trabalha na área da saúde sabe o que eu estou falando. Porém, nós não podemos tratar separadamente da batalha espiritual a nossa mente, porque Satanás ele usa as circunstâncias para fazer com que nós tenhamos essa batalha na mente, como eu vinha falando. Né? Quando caiu o vídeo, me perdoem, porque vocês já sabem da batalha que é para gravar, né? Mas amém, Deus proverá aí um aparelho melhor para que nós não tenhamos mais esse tipo de problema. Porém, eu vinha falando que há uma batalha na mente para a gente duvidar da palavra do Senhor. Satanás ele gera circunstância para que nós venhamos a nos decepcionar com a nossa fé, que nós venhamos a pensar assim, não, mas eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz propósito, eu pedi, né? E muitas vezes Satanás ele cria um pensamento, uma seta inflamada do maligno que a Bíblia fala, para nós orarmos errado, como diz Tiago, pedis, pedis e pedis errados, porque pedis para o vosso próprio deleite e não para a glória do vosso Senhor. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja relacionado a emoções, a sentimentos, a profissão, a filhos, a família, é relacionado com um projeto e um plano de Deus que foi elaborado antes mesmo do meu e do seu nascimento, como foi com Jeremias. Né? Jeremias, ele, quando foi chamado para profeta, ele disse para o Senhor, Senhor, mas eu sou um homem de pesados lábios, eu não sei falar. E o Senhor disse, Jeremias, tão somente abre a sua boca, que eu a encherei. Né? Porém, Jeremias continuou criticando, dizendo para o Senhor que ele não tinha capacidade. Porém, o que acontece conosco nos dias de hoje, eu mesma, vocês sabem, já contei um pouco do meu testemunho para vocês. Quanto tempo eu questionei Deus, quanto tempo eu briguei com Deus, querendo as bênçãos do Senhor, mas à minha maneira, do meu jeito, do meu querer. Porém, as coisas só começaram a acontecer na minha vida quando eu me despi diante de Deus. Quando eu disse, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer. Mesmo que o teu querer me traga lágrimas, mesmo que o teu querer me traga tristezas momentâneas, eu sei que os planos que o Senhor tem para mim são melhores que os meus, são maiores que os meus, e são planos de paz e não de guerra. Porém, o maior inimigo nosso não é Satanás. O maior inimigo nosso é nós mesmos, é nossos pensamentos, é nossos sentimentos, é nossas emoções. Nós precisamos conhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos pensamentos, conhecer quem somos nós diante de Deus, para que nós possamos vencer essa batalha na mente. Senão não há outra maneira para nós vencermos. A nossa fé vai ficar inoperante. Vocês já ouviram falar de uma fé inoperante? Você pode ter uma fé do tamanho do mundo, não vai resolver, porque você crê de uma forma vazia, de uma forma sem consciência. A fé tem que ser inteligente. Amém? A fé é sobrenatural. Fé que Deus existe, todo mundo tem. Né? Todo mundo, eu creio em Deus, seja feita a vontade de Deus. Porém, crer que Deus é capaz de mudar as circunstâncias da sua vida, de acordo com a vontade dele, isso é fé sobrenatural. É dizer assim, eu vou viver pela fé. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar diante de um mar vermelho.
Você está andando pelo deserto para chegar na sua terra prometida. Na sua promessa que o Senhor te fez. Se o Senhor te fez, porque muitas vezes nós tomamos posse de alguma promessa que nós mesmos criamos na nossa imaginação e acreditamos que foi Deus que fez. Porém, Deus nunca se manifestou. E a palavra do Senhor fala assim, ai daquele que diz foi Deus e não foi Deus. Então, nós precisamos vigiar sobre nossos pensamentos, sobre nossas emoções, sobre nossos sentimentos, porque a palavra do Senhor diz assim, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede todas as saídas da vida. Em outra parte, o salmista vai falar assim, o coração do homem é corrupto, quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos o que tem dentro do nosso coração, porque ele cria armadilhas para nós ficarmos presos e não fazermos a vontade do Senhor. Vivemos anos e anos e anos em cativeiros de dívida, em cativeiros de casamentos que muitas vezes não foram feitos por Deus, foram feitos pelas nossas escolhas, pelas nossas vontades, né? E ficamos ali lutando e malhando em ferro frio, e Deus ele não vai abençoar, não porque ele não pode, porque ele não tem poder, ou porque você está errado, porque Deus não pode ir contra a justiça dele. Deus ele é fiel com a palavra dele. Nós podemos quebrar alianças, mas Deus não quebra a aliança que ele fez conosco. Ele é fiel, ele é verdadeiro. E nós, muitas vezes, criamos circunstâncias na nossa vida, criamos alianças que não provêm do Senhor e aí jogamos aquilo na responsabilidade de Deus. Falamos, não, mas foi Deus que fez essa aliança. Quando não foi Deus que fez, foi escolha tua. Às vezes você escolheu a tua esposa numa bebedeira, ou às vezes escolheu até dentro da igreja, mas você não esperou a resposta de Deus. Você não sabia o que Deus tinha para a sua vida. Você foi lá e fez aquilo que você queria. E daí você joga nas mãos de Deus. Ah, Deus tem que restaurar. Deus não tem que restaurar nada, não. Deus restaura aquilo que está dentro do projeto dele. O projeto de Deus sempre vai ser prioridade para mim e para você. Se nós pegamos caminhos errados, Deus vai permitir circunstâncias nas nossas vidas que vai fazer com que uma hora nós chegamos aos pés do Senhor através do sofrimento, das lágrimas, né? Da dor, da traição muitas vezes, porque nós não ouvimos a palavra do Senhor. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar por essa palavra, mas não tem problema não. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor coloca na minha boca. Porque se eu não falar, vocês vão continuar iludidos, lutando por algo que às vezes não procedeu de Deus. Eu não estou falando de todos os casos, é você que tem que analisar, ou você tem que entrar numa terapia, para você se conhecer e saber aonde foi que você errou, aonde foi que você falhou, que hoje você está dentro desse emaranhado, dentro dessa circunstância, que não consegue sair. Existe um propósito de Deus para minha e para a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia dar uma palavra para vocês e o Senhor acabou mudando, né? Eu ia falar hoje sobre lágrimas, um clamor do coração, né? Mas eu vou ler aqui para vocês uma breve reflexão sobre isso, né? Eu quero ler sobre Lamentações 2, 18 e 19, que vai me dizer: o coração deles clamou ao Senhor, ó muralhas da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de seus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de tuas ruas. Amém? Muitas vezes é necessário que nós tenhamos lágrimas e o Senhor permite elas, porque elas vão nos levantar diante do Senhor. As pessoas choram por vários motivos.
As lágrimas sempre estiveram intimamente relacionadas ao coração humano e podem expressar emoções distintas como tristeza ou alegria. Nem sempre você chora de tristeza, às vezes você chora de alegria. Eu, por exemplo, uma das minhas maiores lágrimas foi de alegria, foi quando nasceu o meu filho. Foi uma emoção sem igual. Nunca mais se repetirá. E eu chorei. E não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de alegria. Assim são as emoções, né? Muitas vezes nós choramos de tristeza e muitas vezes nós choramos de alegria. E muitas vezes nós fazemos esse caminho inverso. Era para nós chorar de alegria e nós choramos de tristeza porque a nossa mente cria armadilhas para nós. No Antigo Testamento, as lágrimas eram com frequência um sinal de remorso. Alguém me pediu para falar sobre remorso e perdão, né? Aqui vem a explicação do Senhor, né? A alma de Esther se perturba e ela chorou pela situação terrível do seu povo, né? Esther não estava triste por ela, mas ela chorou pelo seu povo, porque ela sabia que havia um decreto do rei que ia eliminar o povo judeu. Isso nós lemos em Esther, capítulo 8, versículo 3. As lágrimas de Marta choraram pela perda de seu irmão Lázaro. Jó 11:31, a mulher pecadora aos pés de Cristo não derramou lágrimas de remorso, ansiedade ou tristeza, mas de humildade, grata pela misericórdia e amor de Deus para com ela, né? Lucas 7:38-50, veja que quando aquela mulher foi julgada pelos anciões, pelos chefes das sinagogas, né? Trouxeram aquela mulher para Jesus julgar porque ela foi apanhada em adultério. E o que Jesus falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não era povo ingrato, não era povo do mundo, não era povo incrédulo que estava julgando aquela mulher. Eram os chefes das sinagogas, os hipócritas e fariseus. Mas Jesus disse assim: qual de vocês não tem pecado? O que não tiver, atire a primeira pedra. Então não julgue, não foi dado para nós julgarmos. Amém? Deus foi misericordioso com aquela mulher. Se Deus ele é misericordioso conosco, por que nós não podemos ser misericordiosos com nossos familiares, com os nossos cônjuges, com as pessoas que erram? Muitas vezes você busca uma restauração em forma de punição daquela pessoa, ao invés de libertá-la para que ela possa exercer o direito do livre-arbítrio que ela tem. Não, você quer uma restauração. Você não pergunta para o Senhor se essa é a vontade dele para você. Amém? É difícil, né? É difícil nos colocarmos na frente do espelho e nos olharmos e dizer: por que eu quero essa restauração? Por quê? Para quê? Isso vai glorificar o nome de Deus ou vai glorificar a minha vontade? Todos nós passaremos por experiências que nos levarão a chorar. Nessas ocasiões, devemos nos apegar firmemente à promessa que está chegando o dia em que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá pranto. Apocalipse 7, 17, 21 e 4, Isaías 25 e 8. Enquanto esse dia não chega, ansiemos por lágrimas de arrependimento, adoração, gratidão e alegria. Amém? Eu poderia passar o resto da tarde falando com vocês a respeito de lágrimas, lágrimas de clamor, lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, lágrimas de perca, né? Tantas outras coisas.
mas eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais e mais no seu coração e na sua mente. Que no dia de hoje você seja iluminado pelo Espírito Santo da verdade, porque aquilo que eu falar para você que não proceder da palavra do Senhor, você não tem que seguir. Mas se estiver dentro da palavra do Senhor, examine, examine. Por isso eu cito aqui para vocês a palavra que eu falo. Porque a palavra do Senhor diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí o seu copo com água, as fotos dos seus familiares. Coloca os seus pedidos aí nos comentários do canal, do grupo. Compartilhe esse vídeo. Me ajude a chegar a mais famílias que estão sofrendo. Porque quando vocês dão o seu like, quando vocês compartilham, quando vocês se inscrevem no canal, isso faz com que o canal, com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Quando alguém digita lá, buscando uma orientação sobre batalha na mente, o YouTube envia esses vídeos. Mas isso depende de vocês, não de mim. Por isso eu sempre peço a ajuda de vocês, para colaborarem para que esse canal possa crescer e possa chegar a mais famílias. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cortar esse vídeo e vou fazer a oração no próximo, para que não aconteça de cair novamente no meio da oração. Amém?